Salve, salve pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Pessoal, hoje, estamos aí para contar a história de um belo caboclo. Isso mesmo, um belo caboclo aí. Então, o que acontece, pessoal? O canal teve meio parado aí com histórias e hoje a gente resolveu trazer a história desse caboclo porque foi muito solicitada pelo povo. Então, hoje a gente vai estar contando a história desse caboclo aí que muita gente pediu no caso, tá certo? Espero que vocês gostem. Lembrando, já ajudem, a divulgar o canal, se inscreva também, deixe o seu like, que isso é muito importante, tá ok? Então vamos lá, se inscreva no canal, deixe o seu like e vamos lá para o vídeo de hoje. Então, pessoal, se tratando do caboclo cobra coral, existem vários mitos sobre ele, para quem não sabe, a sua última reencarnação, certo? A última reencarnação dele foi aqui na cidade de Sercânia, fronteira do Pará, tá ok? Tem a origem do seu nome, que muitos dizem, devido quando ele saía para caçar ou para a guerra. Este caboclo ele pintava o rosto de vermelho e preto, mas essa não é a verdadeira origem de seu nome, tá ok? Não é a verdadeira origem. Vamos lá então começar a contar a história dele, que vocês vão entender a origem do nome dele, tá certo? Lembrando também, gente, muito antes, certo? Em outras reencarnações, certo? Do cobra coral, existiu também que ele foi reencarnado num astrônomo italiano, o famoso Galileu Galilei, no século 17, que foi considerado aí o pai da matemática. Essa também foi uma reencarnação do caboclo cobra coral. Isso mesmo, o caboclo cobra coral também veio também reencarnado como Galileu Galilei. Isso antes dessa última reencarnação dele, porque a última reencarnação foi como caboclo que pertencia à cidade de Sercânia, fronteira do Pará, e é a história que a gente vai contar aqui, tá certo? Então, gente, ao início da sua vida, a sua mãe, antes dele nascer, a sua mãe era cozinheira, isso mesmo, cozinheira, aquela mulher que preparava a comida para a tribo, para os guerreiros que iam caçar, que iam para a guerra. Então ela preparava a comida deles. E ela, grávida de 9 meses já do caboclo cobra coral, ela saiu na mata à procura de hortaliças e temperos, porque os índios procuravam tempero na mata. Aí, ao procurar uma hortaliça, ela se depara com 2 casais de cobra coral, tá ok? Ela se depara com 2 casais de cobra coral. E essas cobras picam ela, tá ok? Aí, o que acontece, gente? Sobre o efeito, do veneno, o coração dela se dispara, acaba acelerando ali o processo de parto. Então ela acaba dando a luz ao caboclo cobra coral. E o caboclo cobra coral, ao nascer, gente, a sua mãe já estava morta, ok? Então vamos dizer assim que ele foi, um filho que nasceu da morte, certo? Aquele menino, aquela criança, ao se deparar ali com as 2 cobras, criança, todo mundo sabe como é criança, principalmente novinho, ele pega as 2 cobras na mão, as 2 cobras corais, os 2 casais, e começa a gritar, tá ok? E o povo da tribo escutou o grito e foi lá para ver o que havia acontecido. Aí o povo da tribo se depara com o caboclinho, e com as 2 cobras na mão, e viu que a sua mãe estava morta. Então essa foi a origem do seu nome. Como o pessoal viu ao nascer que ele estava segurando 2 cobras corais, no caso, batizaram ele com este nome, caboclo cobra coral, tá ok? Então essa é a origem de seu nome, tá certo? E conforme a vida desse caboclinho, no caso criança, foi passando, ele foi crescendo, muitos ali da tribo tinham medo dele, isso mesmo, tinham medo, temiam esse caboclo. Por quê? Porque ele tinha a mania de brincar com certos animais venenosos, animais peçonhentos, igual cobras, que ele brincava bastante,
aranhas e entre outros animais aí que continha veneno. Então muitos tinham medo de chegar nele, de conversar com ele devido a isso. Então ele cresceu, né? Dessa forma cresceu e virou um guerreiro, certo? No caso um caçador, um guerreiro. E muitos respeitavam ele e tinham medo também. Por quê, gente? Por que o pessoal tinha medo desse caboclo, né? Que era o caboclo cobra coral. Por quê? Muita gente achava que o sangue dele, gente, continha o veneno da cobra coral e de outros animais peçonhentos, tá ok? Aí o que acontecia? Muitos ficavam com medo porque achavam que ele podia manchar a lâmina da sua flecha com o seu próprio sangue e matar outras pessoas envenenadas, né? E lembrando que quando ele ia caçar, ele sempre voltava com a caça. Então muita gente ficava questionando isso e ficava com medo, né? E para também estar relatando um pouco nessa história, gente, o caboclo Ventania é irmão do seu cobra coral. Isso mesmo, são caboclos irmãos aí. Mas por que não é muito citado o caboclo Ventania na história do cobra coral? Porque como criança, né, o caboclo Ventania era um caboclo mais velho do que ele. Como criança, quando o caboclo coral era criança, muitos, como eu havia falado, tinham medo. Então isso acabou também se afastando o irmão dele. Eles foram se encontrar e saber que era irmão depois da morte no plano espiritual, tá ok? Então pronto, gente, era sim a vida do caboclo cobra coral. Só que aí o que aconteceu em certa época da sua vida, né? Muitos ali da tribo, né, pediam auxílio ao caboclo cobra coral, porque ele tinha um grande conhecimento com venenos, com hortaliças devido à sua mãe, com várias curas, né? Então ele acabava auxiliando os outros caçadores, os outros guerreiros, os outros caboclos, né? Devido ao seu conhecimento na mata, o seu conhecimento com animais. Então ele acabou se tornando um conselheiro conforme a sua idade avançava, tá ok? Agora vamos falar um pouco, né? Isso foi a sua vida, viu, gente? Lembrando que isso foi a vida do caboclo cobra coral, foi feito dessa forma. O caboclo cobra coral também, gente, ele não se casou, tá ok? E também não teve filhos, tá certo? Então não tem nenhuma linhagem desse caboclo aí. Então ele não teve filhos, certo? Devido a esse medo. Mas ao se tornar mais velho, né, muitos os respeitavam. Por quê? Porque ele era um caboclo que dava conselho para a tribo inteira, ajudava muitas pessoas em questão de envenenamento, isso, aquilo mais, tá ok? Então a idade foi passando e o cobra coral ficou velho, isso mesmo, ficou velho. Do que ele morreu? Gente, o caboclo cobra coral não teve nenhuma morte assim tão diferenciada não, porque a sua morte foi natural. Ele ficou idoso, velho e morreu. Isso mesmo, ele pegou e morreu. Aí o que aconteceu? Quando esse caboclo morreu, cobra coral, como muitos da tribo ali aprenderam a respeitar a sua sabedoria e o seu conhecimento, né? Fizeram ali o túmulo para ele, enterraram ele. E em cima do túmulo dele colocaram pedras, né? Algumas pedras, simbolizando ali a sabedoria, né? Então eles colocaram ali e deixaram. No outro dia, no dia seguinte, né, foram ao túmulo dele ali, onde que havia enterrado ele, e no meio daquelas pedras que haviam colocado em cima do túmulo, eles perceberam que tinha um ninho, tinha se formado um ninho de 2 casais de cobra coral, certo? E depois dessa, vamos dizer assim, dessa manifestação, querendo ou não, muitos ainda, mais ainda, né, no caso, passaram a respeitar mais ainda, onde que ele começou a ser adorado também pelo pessoal da sua tribo depois da sua morte, tá certo? Agora, lembrando, quando ele chegou no plano espiritual, certo? Ele foi convidado a trabalhar no reino de Aruanda, na falange do povo de Aruanda, certo? Por quê? Porque tinha um conhecimento com ervas, conhecimento de cura, então ele foi chamado para trabalhar na linha de Aruanda, no reino de Aruanda, tá ok? E ele percebeu que a vida dele era muito mais do que aquilo, né? Então ele por si só decidiu descer à terra novamente, mas não em uma
nova reencarnação, e sim como espírito, certo? Para estar ajudando os demais e levando o conhecimento, a sabedoria que ele sabe, tá ok? Então essa é a história dele. Agora existem mitos, algumas pessoas dizem, né, que este caboclo ele vem na linha de Xangô, tá ok? Muitos também falam que quem tem Xangô, Oxóssi, Inhaçã e Oxum no santo trabalham com este caboclo, certo? Mas isso é somente uma relação, porque são orixás ligados mais à natureza, tá ok? Em questão de mata, questão de cobra, a questão de animais, entendeu? Então é mais ligado aí a esses orixás, mas não tem nada a ver esse negócio não de tal orixá que trabalha com tal entidade, não tem tanta importância não, tá ok? Então é isso, gente. Contei a história aqui do Caboclo Cobra Coral. Espero que vocês tenham gostado, tá ok? Não esquece de forma alguma, pessoal, de deixar o seu like. Isso me deixar o seu like. Ajude também a compartilhar esse vídeo para que muitos também conheçam a história desse caboclo que hoje em dia vem na Umbanda, né? Para poder estar ajudando aos demais, tá ok? Então é isso, pessoal, né? Se inscreve no canal, deixa o seu like. E até o próximo vídeo e axé a todos. A sineta do céu bateu, Oxalá já diz que é hora. A sineta do céu bateu, Oxalá já diz que é hora. Eu vou